Olá, gente, boa noite, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui, tá? Pra gente gravar mais um videozinho. E nesse vídeo eu quero falar para vocês um pouco sobre realmente o tema cerclagem. Afinal de contas, o que é a cerclagem? Cerclagem, ela fala que cerclagem é a costura. Vou falar de um jeito bem grosso para que a gente possa entender. Aqui é o útero, então ele faz uma costura como se fosse uma bolsa, certo? O colo do útero, então dos lados ele faz aquela costura e fica só o orifício, tá? Ele fica ali aberto, que no caso, quando a mulher ela começa a perder líquido, o líquido sai, sangue sai, tá? Mas ele faz a costura nas laterais desse orifício. Então, cerclagem significa isso, né? Ele costura, a costura do colo do útero. Tem também outros tipos de cerclagem, que é uma cerclagem mais profunda, que é feita através de uma laparostomia. Ele corta o abdômen mesmo, né? Mas a mais comum, que é mais feita, geralmente é esse tipo de cerclagem, é através da via vaginal mesmo. Ele abre, você leva uma hack, né? Uma anestesia, e ele abre a vagina, puxa com a pinça o colo do útero, isso aí eu já tô falando em material cirúrgico, né? E aí ele faz o procedimento da sutura com fios fortes e bem resistentes, tá? Para que esses fios não venham romper. Então, isso se chama o quê? Quando a gente tem essas percas por falta da cerclagem. Insuficiência do istmo cervical ou então incompetência do istmo cervical. Mas incompetência é uma palavra tão... já está dizendo, né? Chamando de incompetente. Eu, quando tive essas duas perdas, essas duas gestações, né? Como eu falei no vídeo passado, eu me senti incompetente. Incompetente de dar filhos ao meu esposo, eu me senti uma mulher incapaz. Então, um termo mais bonito surgiu, né? Insuficiência do istmo cervical. Mas que se tem jeito e tem sim como ter filhos, né? Graças a Deus, Deus usa aí a ciência para isso. Então, o que é que acontece? Quando a gente chega num período de gestação, no meu caso, foi porque foram gêmeos. Então, com 5 meses por aí, né? Minha barriga já estava enorme. E então, foram 2 sacos, né? Dois sacos gestacionais, falando de um modo bem grosso. E começou a pesar, né? E com esse peso, um certo dia, eu percebi que começou a ter um sangramento. Então, aquele saco o itelino ele se descolou e foi para o canal da vagina. Foi quando eu já comecei a sentir o peso. As minhas bolsas elas não romperam, mas ele descolou completamente de um modo que não tinha mais jeito. Tem pessoas, mulheres, que fazem a cerclagem com 24 semanas, 16 semanas, 27. Porém, eu já acho um pouco arriscado. Por quê? Corre o risco de perfurar, né, a bolsa das águas. E porque aí já tá já tá grande, o bebê já tá bem bastante desenvolvido, né? Então corre esse risco de perfurar. Mas a cerclagem ela é feita em torno de 12 a 16 semanas. Eu fiz a minha com 10 semanas. Qual é o risco de se fazer a cerclagem tão antes assim como eu fiz, né, com 10 semanas? É o risco de, se você estiver de ter um aborto prematuro não, tiver um aborto espontâneo, né, que é muito comum em mulheres, quando chega aos 2 meses, a 8 semanas de gestação, 13 semanas, até quatro meses, é normal haver um aborto espontâneo, né? Até antes do quarto mês. E daí você tá lá costurada e tem que ter todo o processo de tirar a cerclagem para que possa ser feito aquele aborto. Então é um processo bem dolorido, bem doloroso, né? Bem sofrido. Por isso que geralmente eles só fazem após os 3 meses, após as 12 semanas, no faixa de 13 a 16 semanas.
A minha primeira eu fiz com 13 semanas, mas o meu colo já estava se abrindo, já estava se dilatando, eu já vinha sentindo já bastante dor. Então, por isso que nessa segunda cerclagem a gente decidiu fazer com 10 semanas, mesmo correndo esse risco, mas acima de tudo confiando em Deus que tudo iria dar certo. O que é que acontece? Tem mulheres que têm o colo flácido e tem mulheres que têm o colo curto. Tô falando de uma maneira bem grosseira para que a gente possa entender. Colo flácido é aquele colo que como se fosse uma gelatina, tá? Então, com o peso da criança, com o desenvolvimento, ele é tão flácido, é tão mole, que ele acaba se abrindo facilmente. E tem aquele colo duro, não, aquele colo curto, que apesar dele ser um colo resistente, mas aí, com a medida que vai crescendo, ele vai simplesmente abrindo, certo? Com desenvolvimento, tal, e ele vai se abrindo. Às vezes acontece até partos bem prematuros mesmo, prematuros ao extremo, né? Que é aquele parto com 25, 26 semanas, que alguns é muito difícil, mas alguns conseguem e outros não conseguem sobreviver. É um risco muito grande, fora as sequelas. Mas é isso aí. Sim, quando eu fiz a minha cerclagem, né? A minha primeira cerclagem, fiquei num repouso total, absoluto, senti muitas dores assim que eu terminei a cerclagem, que passou a anestesia, tanto na primeira quanto na segunda, eu senti muita contração. Muita contração, muita, senti muitas dores. No hospital eu cheguei a me contorcer de dor, e eles dão geralmente aquele Buscopan. É mesmo que a água não funcionou. E antes disso eu já tinha tomado progesterona, que é a progesterona sintética, né, que eles ajudam, que o meu eu tomei o Ultrogestan, que é justamente para ajudar o relaxamento do colo do útero. Eu tomei essa medicação durante toda a gestação. Foi tanto que minha placenta ela ficou bem aderida, né? Que também eu tive também como é que se diz? Como se fosse um indício de aborto mesmo, um descolamentozinho da placenta. Nas duas gestações eu tive isso. Então, de todo jeito, eu tive que tomar progesterona. Além para evitar, né, esse aborto, eu tive que tomar também para que evitasse as contrações, né? Para que fizesse o relaxamento do útero. Então, quando eu fiz a cerclagem, eles me deram também um antibiótico profilático, certo? No ato da cirurgia mesmo, eles colocaram lá para o antibiótico correndo nas veias. Para quê? Para que evitasse contaminação, infecção. Porque os fios é um corpo estranho, não é um fio absorvível, tá? É um corpo estranho e o nosso organismo, a qualquer momento, ele pode querer rejeitar, pode infeccionar, se o procedimento não for bem feito, se a luva não for estéril, se tocou em alguma coisa, vai lá que esteja alguma bactéria no ar. Então, geralmente, eles colocam um antibiótico profilático para fazer esse procedimento. Por isso que tem algumas mulheres que não conseguem segurar a cerclagem, porque elas acabam tendo infecção. Aquele colo, ele começa a flacidar, começa a ficar mole, começa a ter secreção purulenta, justamente por conta dessa infecção, e não consegue levar a gestação adiante, tá? Por isso que é todo cuidado, terminou a cerclagem, sempre tá fazendo os asseios, tá se lavando, sempre que fazer xixi tá lavando, todo um certo cuidado, tá? Outra coisa que eu queria falar, assim, a retirada dos pontos. Sim, não, antes disso vem o sangramento. Eu tive, na minha primeira gestação, após a cerclagem, eu sangrei. Fiquei com medo, mas é super normal, é natural. Porque foi mexido, né? Foi mexido, é uma coisa que não é uma coisa assim do nosso corpo, né? Então, há sangramento sim. Eu passei 15 dias sangrando.
nas duas gestações, tanto na primeira quanto na segunda, era um sangue preto, depois passou a ser um sangue vermelho, vermelho rosado, e depois, com o tempo, depois de uns 15 dias, 20 dias, aquele sangramento ele cessou, tá? E outra coisa que eu queria falar é retirada dos pontos. Quando eu completei, na minha primeira gestação, quando eu completei 37 semanas, foi o tempo que eu fui retirar os pontos. Eu retirei os pontos no próprio consultório do médico, tá lá. Me deitei na cama, ele puxou o colo com uma pinça e quando ele puxou, ele pegou uma tesoura de material cirúrgico, né? Claro, lógico, e esterilizada. E ele começou a cortar aqueles pontos e puxar, né? Foi doloroso? Foi. Não vou mentir. Foi doloroso. Houve contração, muita contração. Porém, tem outras mulheres que dizem que não dói nada, que não sentiu nada, sentiu apenas um incômodo. Mas no meu caso, doeu. Doeu, foi doloroso, chorei, não chorei, não gostei, pensava que era para maternidade naquele mesmo dia, não fui, não consegui tirar os pontos todos porque realmente doeu muito, né? Ele deu os pontos bem apertadinho mesmo e com o tempo que a gente fica, né, com esses fios, eles acabam ficando como se fosse a carne começa a passar por cima, começam a ficar bem, bem sustentados mesmo, né? Então acaba formando umas fibroses, né? Que a carne fica por cima e vai cobrindo o fio, então fica mais difícil de retirar. Foi tanto que nessa segunda cerclagem optei por não tirar. Eu continuo ainda com os pontos, né? Vai fazer 2 anos, né? Da minha primeira eu só tirei depois de 8 anos, né? O resto que ficam ainda 2 pontos por medo, mas é arriscado porque dá muita infecção, tá? Durante esse período eu tive muito corrimento e tive que fazer muito tratamento com pomadas vaginais por conta desses fios e você percebe também um líquido saindo. Tudo isso é reação do próprio organismo, tá? Contra infecções. E é isso, gente. É isso. Eu tive 2 perdas, né? Como eu já falei. A gente descobre a cerclagem com 3, geralmente no SUS, né? Eles optam por 3 perdas para dizer que dá o diagnóstico de insuficiência do istmo cervical. Mas eu fui eu fui um particular e foi um médico que descobriu, não foi nem meu médico, foi outro médico, né, que foi lá e disse: "Ah, não, ela deve ter insuficiência do istmo cervical e vamos tentar com a cerclagem". E graças a Deus deu certo. Eu tive 2 perdas gemilar, né? Então, foi bastante peso aí no meu útero. Foram uma com 4 meses e outra com 5 meses. Chegaram, não morreram dentro do meu ventre, nasceram vivos, mas por conta de ser muito, muito novinho, a prematuridade ser totalmente, extremamente, o pulmão não estava desenvolvido, então não consegui. Já no segundo bebê, eu tive ele um pouquinho antes, eu tive ele com 35 semanas. Então, foi um parto de 8 meses. Por quê? Porque eu comecei a ter perca de líquido com 5 meses, tá? Então, eu lutei contra os médicos, não deixei nenhum médico me abrir. Eles queriam colocar o espeto, queria abrir, queria dar toque. Eu disse: não, ninguém vai mexer aqui, ninguém vai dar toque. Eu estou cerclada e o líquido não está saindo constantemente, então eu decidi levar. Então, às vezes saía, como o líquido ele se repõe com o xixi do bebê, né? Então, eu deixei levar por isso mesmo. E sempre vivia fazendo a ultrassom para estar monitorando. Isso foi uma atitude minha, tá? Não foi indicação, foi eu que decidi assim. Não deixei médico nenhum me tocar. E quando chegou na 35 semanas, que eu vi que o líquido estava escorrendo bastante e vi que meu bebê poderia já ter uma boa chance já de sobrevivência, mesmo podendo ficar no neonatal, que não precisou, a médica foi e colocou lá o espétulo, permitir, e quando ela abriu, ela disse: tem sim líquido na cavidade vaginal. E eu decidi que fizesse o parto justamente naquelas 35 semanas, mesmo sabendo daquele risco. Mas antes disso, eu tomei 2 injeções, né, de corticoide, que agora eu não me lembro muito bem o nome. Eu liguei para o meu médico e ele disse: tome 2 injeções, e eu tomei essas injeções, que era justamente para amadurecer o pulmão do bebê. E quando foi depois de uma semana eu fui ter.
Eu fui ter ele, graças, para honra e glória de Deus, meu filho não precisou ficar em UTI neonatal, nasceu, assim, teve dificuldade para respirar naquele momento, né, o APH dele foi 7, mas depois foi 10, ele respirou normal, conseguiu respirar sozinho, ele aprendeu a respirar sozinho, né, entendeu? Então, funcionou. Então, graças a Deus, para honra e glória de Deus, funcionou. E é isso, gente, tá bom? Quem tiver aí qualquer dúvida aí sobre a cerclagem, sobre dor, porque eu sei que tem muita gente que comenta que sente dor, tô sangrando, fiz cerclagem, faz uma semana, ainda tô sangrando, tá saindo um sangramento assim, rosa, preto, vermelho, tá? Então, o que é ruim na cerclagem, quando a gente vê? Quando a gente vê corrimento esverdeado e com odor fétido, aí sim, esse é um sinal de infecção, tá? Às vezes tem mulheres, porque na verdade a cerclagem, esses fios, ele também, o risco dele também é que ele irrita, né? Pode irritar a bolsa, né? Ele irrita, porque às vezes o orifício interno ele fica aberto e a gente segura só pela cerclagem. Na minha primeira gestação, o meu orifício interno ficou todo aberto. Eu segurei só pela cerclagem mesmo. Senti muita dor, sofri muito, chorei muito, tá? Vivia na base de inibina. Inibina é uma medicação que ajuda para parar a contração. Mas eu não vivi tomando outra gestão na primeira gestação. Tomei nessa, então foi bem mais, não senti muita dor como eu senti na primeira, não sofri tanto como eu sofri na primeira, né? Mas assim, teve algumas complicaçõezinhas, né? Dores, cólicas, era cólica, que eu pensava que eu não ia aguentar. Mas graças a Deus, minha primeira gestação, meu filho nasceu com 40 semanas, tá? Super saudável, normal. Enfim, todos os dois foram parto cesáreo. Na primeira gestação, não consegui dilatar o suficiente, fui até 4 centímetros e ainda tinha fio. Talvez tenha sido esses fios que não tenham ajudado, né? Para a dilatação completa, mas tá aí. E tudo deu certo e para quem for fazer cerclagem, vai dar certo com vocês também, tá bom? É só confiar em Deus, orar. Durante toda a minha gestação, na minha segunda, eu vivia orando. Eu colocava a mão na minha barriga e eu entregava a Deus todos os dias. Aqui atrás tem até uma fotinha dele, que é do meu filho mais novo. E eu orava todos os dias, eu colocava a mão no meu ventre, porque apesar de tudo eu estava perdendo líquido desde 20 semanas, né? Então, assim, o medo era muito grande, mas também a minha fé foi maior. E Deus me deu meu filho para honra e glória de Deus, e eu creio que vai dar também o filho de vocês. Próximo vídeo que eu vou gravar é sobre infertilidade, que eu também tive um problema sério com ovários policísticos. E o médico me diagnosticou como uma mulher infértil. E fora isso, miomas. Vou contar essa historinha pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijão, boa noite.